Elas têm procurado fazer do Evangelho uma filosofia de vida, onde eu não estou vivendo, por exemplo, eu moro na minha casa, eu estou cansado da minha casa, então eu troco a cor do quarto, eu coloco um azul bebê, logo depois de alguns anos eu coloco um verde suave, eu coloco uma cor mais próxima do que eu desejo. Eu mudo o sofá da minha casa, eu mudo a disposição dos móveis da cozinha, eu procuro então uma renovação mental, algo psicológico, uma renovação. E as pessoas me parecem que procuram isso no Evangelho. Parece que como o Evangelho ele está fora do tempo, ele não se adequada a nenhuma era da Terra, nenhuma era do momento humano de se viver, né? Nós observamos que alguns tempos passados sempre existiu a moda, né? Havia calça boca de sino, depois hoje a calça jeans ela tem um outro tecido de lycra, né? A boca da calça não é tão grande, é apertadinha no tornozelo. E a moda passa, tudo vai passando, né? Mas a palavra de Deus, ela não vai sendo pintada ao sabor do dia, né? Ela não vai sendo pintada, desenhada conforme a necessidade dessa geração, dessa época, uma sociedade hedônica. Então as pessoas começam então a fazer do Evangelho um entretenimento, né? Muda-se o uniforme de grupos dentro da religião, dentro de uma igreja, muda-se o uniforme, muda-se a cor da roupa, muda-se o piso, muda-se o tema da campanha, muda-se tudo, né? Para tentar trazer um cronograma. Há um cronograma de festas no mundo, também há um cronograma de festas em muitas instituições. É a festa disso, é festa daquilo, é festa daquilo, é festa... O ano todo, cada mês tem uma festividade. E isso parece-me que é para nos trazer uma renovação psicológica. Mas a renovação espiritual está além de tudo isso, né? Nós precisamos buscar hoje um avivamento pela palavra de Deus, a renovação pelo Espírito Santo de Deus. E aí o apóstolo Paulo então escreve para a igreja de Filipe dizendo: olha, irmãos, para mim não é cansativo falar as mesmas coisas. Que coisas novas nós vamos falar? O evangelho é um só. Paulo escreve aos Coríntios dizendo o quê? Temo que assim como Satanás enganou a Eva, vocês também decaiam da simplicidade e da pureza que há em Cristo Jesus. O que é que eu posso mudar no Evangelho? O Evangelho é de pureza, de simplicidade, né? O apóstolo Paulo escreve para o nosso irmão Timóteo dizendo que muitos querendo serem ricos caem em laço e tentação do diabo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo também escreve para o seu discípulo Timóteo, dizendo que nos últimos tempos os homens criariam comichões no seu ouvido, escolhendo para si pregadores que preguem os vossos desleites, escolhendo ministrantes que ministrem a palavra de Deus, encaixado dentro de uma sociedade que busca os prazeres, uma sociedade hedônica, né? Esses homens, o apóstolo Paulo, aqui na carta a Filipenses, na carta à igreja de Filipe, o apóstolo Paulo disse: olha, com lágrimas eu os exorto e até digo que esses são inimigos da cruz de Cristo. Cruz é sofrimento, inimigos da cruz de Cristo, porque o Deus deles é o ventre, eles cuidam das coisas terrenas. E agora a gente pode observar a situação que o mundo está passando em todas as esferas que nós podemos observar, na esfera econômica, o ser humano enclausurado, isso pode ter efeitos psicológicos. E a gente vê agora muitas pessoas que estão se desequilibrando, observando que a condição, a vida social nos ensina a ter patrimônios, e agora, na hora da morte, a pessoa diz: para que é que eu fiz? O que é que eu construí na vida? Patrimônios e patrimônios, onde Jesus Cristo ele nos ensina um evangelho de desapego, em contraposição a um evangelho que é anunciado, onde as escrituras dizem que é um evangelho anátema, é um outro evangelho que nós estamos observando em muitas localidades, em muitas averbações, muitas pregações, lucubrações, interpretações humanas, a bel prazer, a interesse de condutores de massa, né? Onde traz uma bandeja, um pacote, né, subserviente, serviçal, né, um pacote, um combo, posso assim dizer, né, maravilhosamente. Então, quando as pessoas são confrontadas com o evangelho que o apóstolo Paulo prega, como ele diz a Timóteo, sofre
as aflições de um evangelista. Quando diz o apóstolo Pedro à igreja de Atos, nos parece que nessa sociedade que nós vivemos, esses textos, pastor Cláudio, igreja que nos ouve, são textos estranhos, que fazem parte a um outro universo, a um outro mundo. O apóstolo Pedro escreve para os irmãos, ali na sua pregação, onde nosso irmão Teófilo descreve no livro de Atos dos Apóstolos, onde ele diz: meus amados irmãos, por tribulações e sofrimentos, nos atribui adentrar, nos compete adentrar no reino de Deus. Nós observamos que o que foi uma marca registrada na igreja é que ela sempre vem contra a maré, ela sempre vem de encontro aos ditames de uma sociedade, vem de encontro à maré do mundo. São águas que batem de forma fortemente no barco. Você vê que Deus diz a Noé que devia betumar a arca por dentro e por fora. Esse betume, que é a sã doutrina que o apóstolo Paulo ele fala lá em Tito capítulo 2, verso 1. Tu, porém, fala o que convém, a sã doutrina. E é o que nós precisamos nos últimos tempos. É da sã doutrina, de ouvirmos uma palavra que nos restaure, que nos eleve à santidade. Quando um homem que tem elasticidade e abertura para ser usado pelo Espírito Santo, fala, o que é que desperta dentro de você? O desejo de consagrar a sua vida. Quem conhece a necessidade da igreja é o Espírito Santo. O Senhor Jesus disse: não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Espírito Santo, e ele vos guiará a toda a verdade, ele vos convencerá do pecado, ele produzirá arrependimento e da vida eterna, vida vindoura, certo? Ele produz dentro de nós. Então, a palavra na boca de um servo do Senhor, ela vem orientada pelo Espírito Santo e ela vai produzir. Quando você ouve uma palavra vinda do Espírito Santo, você tem vontade de orar, você tem vontade de jejuar, você tem vontade de se consagrar, você tem vontade de buscar valores eternos. O apóstolo Paulo escreve em Colossenses capítulo 3, fazei morrer o vosso viver carnal, pensai nas coisas que são de cima. Nos parece que muitas pessoas têm usado o evangelho para fazer o homem amar essa terra, amar este mundo, ter prazer em estar aqui para conquistar tesouros aqui na terra, conquistar o seu bom carro, a sua boa casa, quando o Senhor Jesus Cristo nos adverte dizendo que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. A necessidade que nós temos hoje é de um desapego. Ora, meus amados irmãos, no livro de Jó, nos fala e nos relata, nós cantamos nos hinos, e eu quero falar para os irmãos um pouco da vida de Jó. Todos nós conhecemos, e eu quero aqui resumir a vida de Jó. Todos nós conhecemos que Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu todas as suas propriedades, Jó, ele perdeu toda a sua riqueza, e em um determinado momento as Escrituras nos diz que Jó, ele ficou de pé, ele se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, deu um pulo, se lançou em terra e adorou ao Senhor. Naquele momento, ele adorou ao Senhor, no momento de lástima, no momento de perda, em um momento de tristeza. Agora, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos, que a guerra que Jó estava sendo tentado pelo diabo, até em um determinado momento ele disse: "No saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Obviamente que quem tomou não foi o diabo. E é verdade o que Jó disse. Quem tomou foi o Senhor, porque tudo que o diabo fez foi com a permissão de Deus, que tem o controle de tudo, que é um Deus soberano, que tem o domínio de todas as coisas, que é o alfa e o ômega. Naquele momento, talvez você possa dizer: não foi o Senhor que tomou, foi o diabo. Não, o diabo foi um instrumento, mas com a permissão do Deus Todo-Poderoso, que conhecia quem era Jó. O próprio Deus disse: "Observaste tu, ó meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, homem reto, homem temente, que se desvia-se do mal." Lá no livro de Provérbios de Salomão diz: "Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e desvia-se do mal, aparta-te do mal." Mas naquele momento que eu quero chamar a atenção de todos os irmãos, é que quando Jó adora a Deus, ele não passou a adorar a Deus, irmão pastor Cláudio, não foi porque ele perdeu seus filhos,
O que levou Jó a adorar a Deus não foi porque ele perdeu as suas fazendas, não foi porque ele perdeu a sua plantação, não foi porque ele perdeu a sua fortuna. Naquele momento que Jó levantou-se, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou a Deus, aquele exato momento que ele fez isso não foi condicionado à situação que o cercava. Aqui no livro de Jó diz assim, que havia um homem, certo? Que seu nome era Jó, certo? E sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, certo? E os santificava, e se levantava, certo? De madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos os seus filhos. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Ainda que seus filhos não tivessem blasfemado contra Deus com alguma atitude, poderia no coração. Sabe o que as Escrituras nos dizem? Que o que vem do coração do homem, os pensamentos, o homicídio, o adultério, procede do coração. A atitude que é a manifestação daquilo que há dentro de nós. E naquele exato momento, que era cotidiano na vida de Jó, ele orava, ele sacrificava, ele cultuava, ele adorava a Deus. Quando toda aquela situação veio, não veio para despertar Jó para adorar a Deus, porque isso era Jó. Jó era o homem da coinonia, Jó era um homem da consagração, Jó era um homem da adoração. O que colocou Jó para adorar a Deus não foi a perda dos seus filhos, o cotidiano da vida de um homem de Deus, o cotidiano da vida de uma mulher de Deus, era o próprio testemunho que Deus dá a respeito de Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha as qualidades: homem sincero, homem reto, homem temente a Deus e homem que se desvia do mal. Essa era a vida do nosso irmão Jó. Então, naquele exato momento que ele rasga suas vestes, que ele raspa a sua cabeça, que ele se lança em terra em um movimento de humilhação e ele adora a Deus, não foi condicionado pelo que te cerca. Há pessoas agora que correm para a oração porque está aí precavendo morrer com o coronavírus, o desespero vem, uma mente em pane, não consegue o arrependimento. Ora, você lembra da história dos 3 porquinhos? E mamãe contava para você quando você era criança? A titia da escola contava para você? Eram 3 porquinhos. E esses 3 porquinhos, um queria se alegrar e construiu uma casa muito rápida, e construiu uma casa de palha, e aí ficou com tempo para ir para as festas, para os bacanais da vida. O outro também disse, vou construir uma casa de tábua, e construiu uma casa de tábua, e ficava na porta de casa tomando suco, curtindo, dançando, bebendo, e de repente ficava chacotando com aquele que estava ali, construindo uma casa de bloco, com cimento, batendo massa, kikiki, kkk, né? O Senhor Jesus disse, todo aquele que quiser ganhar a sua vida nas festas do mundo, ganhar a sua vida nos festejos do mundo, nos bacanais, em uma vida dissoluta, de bebedices e glutonarias, cujo qual o Senhor Jesus Cristo nos adverte no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus. Ora, que vossos corações não se carreguem de glutonaria e com as coisas desta vida, e aquele dia vos sobrevenha como um laço, porque o dia virá como um laço sobre todos os habitantes da terra. Assim como um relâmpago sai do oriente e rompe-se ao ocidente, assim há de ser o dia da vinda do Filho do Homem. As coisas que estão acontecendo agora, a abertura dos primeiros selos de Apocalipse, é apenas o início do que esta sociedade e este mundo irá sofrer por causa de seus plantios. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Está escrito na santa palavra de Deus. E o nosso irmão Jó ali passa a adorar a Deus, mas não foi condicionado a tudo aquilo que o cercava. Então, meu amado irmão, que você não faça como os 2 porquinhos, que quando o lobo mau veio, assoprou a primeira casa de palha, ele correu para a casa de tábua do irmãozinho, um porquinho, aí veio, assoprou, ele aí agora corre para a casa daquele que construiu uma casa sobre a rocha. Jesus Cristo disse que o homem que ouve a palavra de Deus e pratica, será comparado como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E veio o vento, e veio a chuva, e veio as intempéries
fluidez da vida, e aquela casa estava sobre a rocha. Eu pergunto a você, querido e amado ouvinte da palavra de Deus, você tem a sua casa construída sobre a casa, ou você tem a sua casa construída sobre a rocha, ou você tem a sua casa construída sobre a areia? Você tem a sua casa construída sobre a rocha ou sobre a areia? Se você crê, se creres, você verá a glória de Deus. Veja como foi a vida de Jó, né? E nós vamos estar ouvindo esse louvor, se creres, né? E você vai meditar na letra desse hino. Pense bem, em que você está construindo a sua casa? Pense com todo o seu coração, pense com toda a sua vida, porque a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é iminente. Todos os cumprimentos das profecias. Está lá em Oséias escrito: o Senhor Deus tem uma contenda com os habitantes da terra, porque só prevalece o mentir, o roubar, o matar e o adulterar. Agora é o tempo, né, de destruir os que destroem a terra. E esse tempo está chegando, mas ainda há uma mensagem de esperança. Ainda há um evangelho cristalino que você pode ouvir e receber. As Escrituras dizem, a noiva diz: vem, e quem tem sede, venha e beba da água da vida. Muitos vão orar e querem encontrar alguém que garanta ao máximo a paz nos corações. Não há o que